e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio d'água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, na polpa, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor se importa com isso? Então ele se levantou e falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí perguntaram: por que é que vocês estão assim tão medrosos? E vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Esse é Jesus Cristo de Nazaré. É esse Jesus que um dia morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive para todos sempre. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração. Feche seus olhos, assentado mesmo. Pai amado, Pai querido, nesta noite, que o Senhor venha usar, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai, que o Senhor venha entregar a Tua palavra, Pai, conforme o Senhor quer, ó Deus, porque nós acabamos, Pai, de cantar, que o Senhor não escolhe profeta, ó Pai, o Senhor vai e fala, usa qualquer um, ó Pai, então nós estamos na posição de profeta nesta noite, Pai, que então a Tua palavra venha como uma espada de dois gumes, cortando os corações, ó Pai, a divisa entre a alma e o espírito. Pai amado, Pai querido, toma cada um aqui, ó Pai, nas Tuas mãos. Pai, abre os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais para podermos ouvir e ver a Tua palavra nessa noite. Pai, assim eu te peço, desde já te agradeço. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Cantaravacerianerábia. A presença do Senhor é muito grande aqui nesse lugar. A palavra de Deus diz, conta, retrata, que Jesus estava saindo de Cafarnaum. Ele morava em Cafarnaum, ele estava indo para Gerasa, que era ao leste da Galileia. É muito interessante quando nós vemos que Jesus estava saindo, porque Jesus, quando ele sai, ele só sai se há algo importante. Jesus não ia sair ali da sua casa se ele não soubesse que haveria algo importante a fazer. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Nessa noite é a mesma coisa. Jesus está aqui. Jesus só veio aqui porque ele sabe que coisa importante vai acontecer hoje. Jesus, ele falou e ele prometeu que coisas grandes ele vai fazer em nosso meio, no meio da igreja. Porque a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ali Jesus, ele sai, ele pega o seu barco, e nós vemos que depois disso tudo que aconteceu, algo grande vai acontecer, algo maior vai acontecer, e nós vamos, daqui a pouco já vamos ver o que vai acontecer. O título da palavra é: toda tempestade antecede um milagre. Fale para a pessoa que está do lado: toda tempestade antecede um milagre. Glória a Deus. Então vem a tempestade. Jesus estava com os discípulos no barco. Então eu imagino, a palavra de Deus, nós sabemos que os discípulos de Jesus, alguns ali conheciam no mar, conheciam como agir em meio a uma tempestade. Eles sabiam porque eles tinham experiência, eles sabiam porque eles tinham conhecimento, eles eram vividos no mar, eles sabiam de como agir. Mas nesta tempestade foi diferente. Nesta tempestade eles não sabiam o que fazer, porque muitas vezes nós passamos nos nossos problemas, nós achamos que temos experiência, nós achamos que temos conhecimento, nós achamos que podemos, nós achamos que nós podemos fazer, que nós somos, que nós fazemos. Mas ei, a palavra de Deus fala: maldito é o homem que confia no homem. Porque quando nós achamos que podemos, Jesus vai lá e fala: não pode, você não é nada, porque eu sou na tua vida. Jesus é na minha e na sua vida. Porque se não fosse a glória dele, nós e a misericórdia dele, nada poderíamos fazer. Então ali ele segue o barco.
Então as tempestades começam a vir, as ondas começam a vir, o vento começa a vir. Então a palavra de Deus fala que eles ficaram com medo. E quantas vezes nós ficamos com medo? Quantas vezes nós falamos, meu Deus, vai afundar, não está dando, vai naufragar, ai meu Deus do céu, não está dando. Mas Deus fala, não, é só mais um pouquinho, não vai naufragar, porque o barco que Jesus está não naufraga, o barco que Jesus está não vai afundar, porque Jesus está nesse barco, no problema que você tem não vai acabar, Jesus vai trazer vida, não se desespere. Então ali nós vemos que eles ficaram com medo, eles ficaram temorosos, o seu coração se encheu de medo, de pavor. Então eles vão lá e acordam Jesus. Jesus ainda fala assim, homens de pouca fé, por que vocês não falaram? O vento pare, mar se acalme. Jesus ainda fala, homens de pequena fé. E quantas vezes nós temos sido homens e mulheres de pequena fé? Nós não temos fé, porque a palavra de Deus diz que pela fé nós podemos ver o amanhã. Pela fé nós podemos falar, monte, saia daqui, vai para cá, porque é a nossa fé. E aonde está a nossa fé? Será que a nossa fé nós estamos depositando na ciência? Será que a nossa fé nós estamos depositando em remédios? Será que a nossa fé nós estamos depositando em políticos que vão melhorar a história do Brasil, a história de outro país? Não, a nossa fé nós devemos depositar naquele que é único e verdadeiro, aquele que vive e reina, aquele que é sobre a minha e sobre a sua vida, Jesus Cristo. Então ali nós vemos que eles começaram a ficar temerosos, e no meio da tempestade, na polpa do barco, aonde fica o timão, aonde é a condução do barco, aonde a condução do barco você fala, vai para a direita, você vira para a direita, onde vai para a esquerda, você vira para a esquerda, é ali a condução, é a direção. E Deus hoje nessa tarde, eu estava no período ali de meditação da palavra, e o Senhor trouxe uma revelação muito forte a palavra dele, e eu vou ler lá em João 1, porque ali na polpa do barco fica a direção, e em meio à tempestade, em meio aos ventos muito fortes, você não consegue ter direção, você não sabe para onde ir, você nem sabe aonde você está, porque não há direção, não conseguimos ver aonde vai o sentido do barco, aonde que está indo o sentido, mas a palavra de Deus diz, lá em João 1, fala assim, no começo, aquele que a palavra já existia, aquele que é o verbo em outras traduções já existia, e ele estava com Deus, e ele era Deus, desde o princípio o verbo estava com Deus, por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada que existir foi sem ela. O verbo ou a palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não consegue apagá-la. E quem é o verbo? O verbo é Jesus, porque a palavra de Deus diz, o verbo se fez vida, se fez carne, porque Jesus quando veio nessa terra, ele se fez carne, ele se fez humano, ele se fez vida, e Jesus é o verbo. E se você colocar hoje na gramática, o que é o verbo? Você fala uma frase, sem o verbo ela não tem sentido nenhum. Aí vem a revelação de Deus, porque o verbo vem para trazer sentido, e naquele momento eles estavam sem sentidos, mas o verbo estava no barco, o verbo está na tua vida. Jesus é o único que pode dar sentido para as nossas vidas. Se nós achamos que não podemos, Jesus vem e fala, você pode, porque eu sou o verbo se fez carne e eu sou a carne. Jesus Cristo é a carne. Jesus ele nos ama, e por isso ele nos dá sentido. Pela sua misericórdia conseguimos ter sentido na vida em meio às tempestades. Então nós vemos que Jesus, quando os homens pegam e falam, mas Jesus, nós vamos naufragar, acorde, Jesus nos ajude, porque eles sabiam que eles tinham quem confiar, que era Jesus Cristo de Nazaré, amém? Então ali eles acordam Jesus, e Jesus fala,
duro com o mar. Fala duro com o vento, a palavra de Deus diz: aquieta-te mar, aquieta-te vento. Então, na mesma hora, não foi depois, não foi uma semana depois, não foi um pouco depois, foi na hora. Porque quando Jesus ele fala, quando Jesus lança, acontece na hora. Não importa se você está 10 anos pedindo a mesma coisa, se Jesus falar assim, é hoje, vai ser hoje. Porque para Jesus não há tempo, não há limite de tempo. Então, ali, tudo houve calmaria, houve bonança, houve momento de tranquilidade. Mas para ver momento de tranquilidade, tem que ter momento de tempestade. E na nossa vida, muitas vezes é assim. Quando está tudo calmo, parece que a nossa intimidade com Deus diminui, parece que a nossa oração diminui, parece que a nossa frequência de tempo com Deus diminui. Mas no meio da tempestade é que nós lembramos que há um Deus. É no meio da tempestade que nós dobramos os nossos joelhos. É no meio da tempestade que Deus fala conosco. É no meio da tempestade que nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Mesmo que esteja tudo na tempestade, Deus fala na tempestade. E nós vemos então que Jesus acalma o mar. E daí nós prosseguimos agora para o capítulo de número 5, que fala: Jesus e os discípulos chegaram na região de Gerasa, ao lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, fale, Jesus saiu do barco. Foi se encontrar com um homem que estava dominado por um espírito mau. Então nós vemos ali no decorrer, eu não vou ler todo o versículo porque é muito longo, que Jesus se encontra, Jesus cura, Jesus liberta. Depois nós vemos que Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. Depois nós vemos que Jesus cura a filha de Jairo. Então nós vemos que antes da tempestade, antes dos milagres houve tempestade. Antes dos milagres houve muita tempestade. Então nós vemos que no capítulo 4, enquanto Jesus, os discípulos estavam temorosos, os discípulos estavam com medo, os discípulos estavam ansiosos porque não sabiam o que estava acontecendo, mas Jesus já sabia de tudo, Jesus já sabe de tudo. Não adianta nós ficarmos temorosos porque Jesus já sabe de tudo. Mas Mateus, eu estou ansioso com um problema, é natural do ser humano ficar ansioso, ficar temoroso com algo que não conhece. É natural, nós ficamos com medo. Então Jesus ali cura aquele homem. Enquanto no capítulo 5, no versículo de número 1, Jesus está libertando o endemoniado. Jesus está acalmando a tempestade no capítulo 4. Enquanto isso, no capítulo de número 5, no versículo de número 25, Jesus está curando aquela mulher do fluxo de sangue, porque ela não conseguia chegar até Jesus, ela não conseguia tocar na orla do manto de Jesus, ela estava temorosa, porque ela não conseguia. Mas enquanto isso, no versículo 4, Jesus estava falando duro com o mar. Enquanto no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 35, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, ele estava ressuscitando, todos estavam já falando: não, mestre, não adianta porque ela já está morta. Enquanto isso, no capítulo 4, Jesus já tinha acalmado a tempestade. E é assim que Deus faz na nossa vida. Em meio à tempestade, Deus já sabe que Ele vai curar. Em meio à tempestade, Deus já sabe que Ele vai libertar. Em meio à tempestade, Ele já sabe que Ele vai salvar as pessoas da tua casa, porque precisa haver tempestade para haver bonança. Não existe bonança sem tempestade. Não existe caminhada com Deus sem sofrimento. Deus, é verdade. Mas Mateus, eu não estou aguentando, eu não estou conseguindo mais andar, está tão difícil. Deus fala: aguenta, anda mais uma milha. Mas Mateus, estão me apedrejando, anda mais uma milha. Mas Mateus, eu não estou mais aguentando. Jesus fala nessa noite para mim e para você: ei, vai, anda mais um pouco, ora mais um pouco, está tão perto, não desiste agora, vai, ainda vai dar, porque Jesus já levou sobre si todas as nossas pisaduras, sobre Ele já levou todo o sofrimento, toda a dor, toda a angústia. Então nós devemos entregar para Ele. O nosso fardo é pesado, mas o de Jesus é leve. Nessa noite Jesus fala: Ele quer trocar o teu fardo com o dele. Então Jesus, Ele cura, e Ele vai curar nessa noite.
Jesus, ele libertava e ele vai libertar nessa noite. Jesus salvava e ele vai salvar nesta noite. Jesus já está mexendo aí na vida de muita gente. Jesus ele está falando que ele vai pegar muita gente hoje, mas Mateus, ele vai me pegar, não, às vezes ele vai pegar alguém lá dentro da tua casa. Ele vai salvar hoje gente lá dentro de casa. Glória a Deus. Então eles ficaram temorosos e a gente fica perplexo em meio às lutas. Mas a gente fala, Jesus, meu Deus, mas é tão alto esse mar, é tão alta essa onda. Mas Jesus fala, ei, eu andei sobre o mar. A gente fala assim, mas meu Deus do céu, vai acabar tudo, eu não vou ter a minha quantia para me sobreviver até o final do mês. Jesus fala, eu multipliquei os pães e os peixes. Mas Mateus, Deus, eu não vou conseguir, eu não estou aguentando mais. Jesus fala, quando você não aguentar mais caminhar, eu te pego no colo. Jesus, ele está aqui porque ele nos ama. Deus nos ama tanto que ele entregou seu filho na cruz. Então você acha que a palavra de Deus fala, pode um filho pedir um pão para sua mãe e ela dar uma pedra? Imagine Deus que nos ama. Então nós vemos que a palavra, ela não se difere dos dias atuais. Porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus 11 que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Não é porque Ele só fez milagres lá atrás, Ele não vai mais fazer. Se isso acontecesse, eu não pregava. Porque pela graça, eu prego pela graça de Deus. Porque um dia Jesus morreu por mim e por você. E um dia Jesus falou, Ele prometeu que Ele vai vir para nos buscar. Por isso estamos aqui à espera de Jesus, à espera do noivo. E nós somos a noiva de Jesus Cristo. Mas Ele também falou que Ele curou e Ele fez, mas nós faremos obras ainda maiores. Quais têm sido as nossas obras? Será que nós temos tido fé? Ou nós temos aquelas pessoas, os discípulos de Jesus, temorosos, com medos? Mas nessa noite Jesus está renovando a minha e a tua fé. Jesus nessa noite, glória a Deus, Ele está falando, acalma-te, porque eu já falei para o mar, para ele se acalmar, eu já falei para essa tempestade, ela vai parar, só tenha um pouco mais de paciência, confia em mim, entrega em mim, porque eu vou resolver tudo. Porque quando nós estamos aqui e nós pregamos, nós falamos, nós insistimos e muitas vezes parece, mas ele pregou a mesma coisa, está falando a mesma coisa há tempo, toda semana é a mesma coisa que Deus vai fazer, que Deus faz, que Deus já fez e Ele vai continuar fazendo. Mas é por isso mesmo que nós estamos pregando, porque nós sabemos que um dia Jesus morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e eu creio no Jesus que cura, batiza, transforma, salva, Ele levanta, Ele pode abater, Ele abre, Ele fecha, Ele porque Ele é Deus na minha e na sua vida. E se Ele foi fiel um dia para cumprir, Ele vai ser fiel para cumprir. Se Ele foi fiel para prometer, por isso que eu conheço de um Deus em que Ele fez grandes coisas, Ele vai continuar fazendo. Mas Mateus, aquela irmã não olhou na minha cara, aquele irmão não me cumprimentou no culto. Ei, isso é tão pequeno para tamanha glória que o Senhor nos espera. A gente se importa com tantas pequeninas coisas, detalhes, vírgulas, comparado à glória magnífica do Senhor Jesus. E muitas vezes nós não recebemos as nossas coisas, porque estamos se importando com coisas que não é para nós se importarmos. Muitas vezes estamos tratando coisas que não são nossas, coisas que não pertencem a nós, coisas que não cabem a nós resolver. Cabe a Jesus Cristo. Ele falou que Ele vai resolver, porque estamos descabelados, porque estamos loucos com isso, porque Jesus falou, Ele é fiel para cumprir. Jesus, Ele está vindo, e Jesus está muito próximo. Mas Mateus, você fala isso toda vez que você prega que Jesus está voltando, e Ele não voltou até agora. Se eu falei semana passada que Jesus estava voltando, agora nós estamos mais próximos da vinda dele, e eu vou continuar falando, e a trombeta vai estar tocando, e eu vou estar falando, Jesus está voltando, e nós vamos subir, porque eu creio numa igreja que é salva, numa igreja que está aqui nessa noite, e vai ser salva, não vai sozinho, vai levar ainda pessoas da sua casa, mesmo que pareça impossível, para Deus nada é impossível. Nessa noite, sem alongar o tempo, eu quero orar por você
que está passando, pode fechar seus olhos neste momento, no lugar que você está mesmo. Eu quero orar com você que está passando por dificuldades, você que está passando por problemas, mas Mateus, todo mundo passa por problema, mas muitas vezes os nossos problemas, nós estamos habituados com o problema, mas às vezes o problema aumenta, às vezes o problema aumenta muito e nós achamos que não vamos dar conta, mas a palavra de Deus já foi pregada hoje, que Ele vai resolver. Então nessa noite eu quero orar com você, feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, foi pregada a Tua palavra, foi lançada a Tua semente, ó Pai, e nós cremos que hoje a semente da Tua palavra não foi lançada aos espinhos, não foi lançada às pedras, mas foi lançada, ó Pai, a uma terra junto ao ribeiro, e esta palavra, esta semente frutificará. Pai amado, Pai querido, então nessa noite eu peço a Deus, Pai, que se há alguém aqui enfermo, se há alguém aqui, ó Pai, aprisionado, se há alguém aqui, ó Pai, que está ansioso, está temeroso, está com medo, ó Pai, que a Tua mão seja com ele, que a Tua mão seja com ela, ó Pai. Nós não aceitamos qualquer investida de Satanás contra a vida dos Teus filhos, ó Pai, porque nós sabemos que nós estamos certos que a vitória vem de Cristo Jesus, que a obra não é nossa, que a obra não é de pastor tal, que a obra não é de ninguém aqui desta terra, mas a obra é do Senhor, porque o Senhor começou e o Senhor vai terminar. O que o Senhor fez um dia, o Senhor vai terminar, seja aqui nesta terra ou seja nos céus, o Senhor vai terminar. Então nós estamos crendo como igreja do Senhor, como igreja que ora, como igreja que busca a Tua presença. Pai, então nessa noite vem com o Teu renovo espiritual, vem com a Tua cura, vem com o Teu bálsamo, vem com a Tua libertação, Pai, vem com a paz que excede todo entendimento, a paz que vem de Cristo Jesus. Venha sobre a igreja nessa noite, visita cada lar, visita cada família, Pai, que essas pessoas, ó Pai, que estão ao redor de cada irmão e cada irmã que estão aqui, ó Pai, que durante a sua semana essas pessoas venham sentir algo diferente, Pai, é uma paz que só o Senhor pode dar, Pai, que através da vida dos irmãos aqui, que muitas pessoas venham se entregar ao Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que Deus não escolhe o vaso para usar, Deus usa quem Ele quer, Ele pode usar qualquer um, ó Pai. Então nós estamos crendo e estamos falando, eis-me aqui, Senhor, nessa noite, Pai, envia-me a mim. Então, Pai, abençoa cada um, Pai, nós te agradecemos pela Tua mensagem, nós te agradecemos pela Tua palavra, e glória a Deus, ó Pai, nós te entregamos tudo nesta noite, amém. E você que foi abençoado, aplauda ao Senhor, glória a Ele, que Deus saiu daqui de toda a honra, toda a glória a Ele, porque Ele saiu. Eu agradeço a oportunidade de estar trazendo a palavra. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus, bênção de lugar, né?